Você sabia que tem medicações que você precisa avisar o seu cirurgião dentista que está usando antes de fazer uma cirurgia oral? Fica aqui comigo nesse vídeo que você vai saber várias delas. Bem, primeira, o ácido acetil salicílico, ou aspirina, ou AS. Essa medicação ela influencia na coagulação do sangue. Cada dose que você toma de aspirina vai atuar em média por 7 dias, ou seja, uma semana, na síntese de uma substância chamada de tromboxano, que vai alterar a coagulação, porque atua diretamente nela. E você toma essa, em geral, que o médico passa, para afinar o sangue. E você então acaba tendo um risco aumentado de sangramento. Por isso que é importante você avisar ao profissional antes da cirurgia, para que ele faça algum regime de suspensão ou redução do uso, ou no caso também pode acontecer de nem precisar disso. Na verdade, em geral, o correto é solicitar um exame de sangue pré-operatório em que vai se ver a INR, Relação Normatizada Internacional. Com isso, o profissional vai ver se na sua classificação, na sua configuração do seu resultado, é possível fazer a cirurgia sem riscos. Então, por isso que hoje em dia, muitas vezes, a gente não precisa remover a medicação, nem mesmo pedir para reduzir a dose. Segunda medicação é muito importante, inclusive foi uma das fontes de pesquisa durante o meu mestrado lá na Universidade de Pernambuco, que são as medicações da classe dos bifosfonatos. São medicamentos utilizados para redução ou prevenção de osteoporose, como também evitar ou minimizar o risco de recorrências de tumores ósseos. Podem causar algumas complicações sérias quando são utilizados pelos pacientes que estão fazendo cirurgias ou estão em tratamentos odontológicos que envolvam alguma manipulação do tecido ósseo. Por exemplo, as extrações dentárias ou exodontias, as instalações de implantes, enxertos, a própria cirurgia ortognática, que eu falo bastante aqui no canal, ou qualquer outro procedimento que envolva tecidos ósseos da face. Principalmente aqui eu incluo a mandíbula e a maxila. A complicação direta que pode advir do uso frequente e contínuo dessa medicação, principalmente se intravenosa, é a osteonecrose associada ao uso dessas medicações. É uma complicação com tratamento difícil e é fundamental que o paciente avise ao cirurgião dentista ou cirurgião bucomaxilofacial que você está usando essa medicação. Se você não tiver certeza de que essa medicação é bifosfonato, informe da mesma forma ao profissional e ele vai saber te orientar. O dentista tem a obrigação de saber, mesmo que não conheça a droga, mas de saber que a classe dessa droga e de várias outras que são medicações que atuam no impedimento da reabsorção óssea, acabam atuando ali no turnover do tecido ósseo, o profissional deve saber qual vai ser a melhor conduta, qual vai ser a forma de tratar e conduzir o seu caso. Então, muitas vezes o paciente faz uso de medicação, toma vários comprimidos, que seja uma vez por semana, uma vez por mês, uma vez por ano, e não sabe que é uma medicação desse tipo. E como eu disse previamente, também pode ser injetável, que vai ter uma duração muito mais longa no organismo, como por exemplo o Zometa vai ficar aí por volta de 10 anos na superfície do tecido ósseo. E se o paciente fizer, principalmente logo mais próximo de utilizar a medicação, algum procedimento cirúrgico oral, o profissional, o médico que prescreveu, ele deve ser avisado para que possa suspender, adiar ou modificar alguma dose. Então, mais uma vez eu ressalto, é uma complicação de um procedimento cirúrgico que por muitas vezes é dito na literatura e a gente vê, porque eu já tive paciente que acabou desenvolvendo no início, mas graças a Deus deu tudo certo, porque não nos avisou que fazia uso da medicação, acabou esquecendo. Então, não passe por isso, avise ao profissional para que você não tenha um resultado precário no seu tratamento. Uma outra medicação que deve ser avisada são os anticoncepcionais orais ou contraceptivos, ou a pílula para a prevenção da gravidez. Quem usa qualquer tipo de anticoncepcional tem por obrigação informar ao profissional, cirurgião dentista, que está sendo utilizado. Porque se você for passar por algum procedimento cirúrgico em que seja utilizado antibiótico terapia, depois, durante, antes, você pode ter a redução da eficácia do seu contraceptivo. Ou seja, você tem um risco maior de engravidar caso tenha relação sexual.
nesse período que você estiver usando antibiótico, então vai se fazer necessário a utilização de métodos contraceptivos como o uso de preservativos. Eu espero que esse vídeo tenha te ajudado com informações que são pertinentes para quaisquer situações de cirurgia oral. Bem, peço que vocês deixem um like, recomendem, encaminhem para quem você souber que vai fazer algum desse tipo de cirurgia e faz uso ou você acha que faz uso de alguma dessas medicações. Um forte abraço e até o próximo vídeo.